Bom dia, nono ano! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos continuar resolvendo os nossos exercícios sobre a propriedade de radiciação. Então, a próxima questão que nós temos para responder é a questão 6, a letra C. Então, olha só, aqui na página 19, na questão 6, a letra C, fala o seguinte: calcule qual que é a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem raiz de 12. Então, é um triângulo equilátero, então, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. E ali ele está falando que a medida dos lados é raiz de 12 centímetros. E aí aqui nós temos a fórmula, né, que a gente calcula a altura, onde nós multiplicamos o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, aonde eu tenho o lado, eu vou colocar a medida que o exercício está me dando, que seria a raiz de 12. Então, H, que é a altura, é igual a raiz de 12 vezes raiz de 3 sobre 2. Quando eu tenho uma multiplicação de radicais, eu posso escrever os mesmos dentro de uma própria raiz. Então, aqui eu vou colocar a raiz quadrada e 12 vezes 3 dentro dela, dividido por 2. 12 vezes 3 é igual a 36. Então, eu vou ter a altura igual a raiz quadrada de 36, divididos por 2. E aí, a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, a altura é igual a 6 divididos por 2, e 6 divididos por 2 é igual a 3. Então, a altura desse triângulo equilátero, de lados que medem raiz de 12, é igual a 3 centímetros. Aí, na questão do número 7, fala o seguinte: na atividade anterior, nós vimos que existe uma relação para calcular a altura de um triângulo equilátero, conhecendo as medidas dos lados. Aqui tem a explicação ali, mostrando para vocês, e no final ele fala assim, que os lados do triângulo medem 4 raiz de 3. Aqui o exercício está falando que esse determinado triângulo, ele mede ali cada lado 4 raiz de 3, e que a altura mede 6 centímetros. Aí na questão A, pede para calcular qual que é o perímetro desse triângulo. Então, para calcular o perímetro, nós fazemos a soma das medidas de todos os lados. Então, se ali os lados, cada um mede 4 raiz de 3, é um triângulo, então tem 3 lados, eu vou fazer a soma desses valores. 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Na soma de radiciação, nós vamos somar os valores que estão fora da raiz. Então, ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. E a raiz de 3, como é tudo igual, são 3 raízes com o mesmo valor, eu vou só repetir. Então, é 12 raiz de 3. E na questão B fala, calcule qual que é a área desse triângulo. Então, para calcular qual que é a área do triângulo, nós usamos essa forma, né? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, a base é a medida do lado do triângulo, né? Porque é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, a base é a mesma medida dos lados. Então, ó, base vezes a altura dividido por 2. A base é 4 raiz de 3, que eu falo no exercício, e a altura também fala no exercício, que é 6. Então, nós vamos encontrar aqui qual que é esse valor. Olha só. Aqui eu vou poder multiplicar 4 vezes 6, que vai dar 24, vai sobrar a raiz de 3 sobre 2. 24 eu consigo dividir por 2, que vai dar 12. Então, fica 12 raiz de 3 centímetros quadrados, já que nós estamos falando aí de área. E agora, na questão 8, da página 20, fala o seguinte: vamos observar na figura um quadrado cujos lados medem L. E as suas diagonais medem D. Então, tem um quadrado, aqui todo é um quadrado, todos os lados são iguais. Aqui ele está falando que os lados medem L e a diagonal mede D. Então, aqui ele fala que a diagonal no quadrado é igual a L raiz de 2. Então, é uma fórmula que o exercício nos dá. Está falando aqui para eu calcular a diagonal de um quadrado, eu sempre vou multiplicar o lado vezes a raiz de 2. Você pode usar essa relação para resolver as questões a seguir. Em cada uma, escreva a resposta com a aproximação de uma casa decimal. Na questão A, calcule qual que é a medida de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem 3 centímetros. Então, os lados medem 3. Então, aqui a fórmula nós temos diagonal igual a lado vezes raiz de 2. Então, diagonal igual, se o lado mede 3, vai ser 3 raiz de 2.
E aí, calculando quanto que é 3 vezes a raiz de 2, nós vamos ter aproximadamente 4,2 centímetros. Então, a diagonal desse quadrado, cujo lado mede 3, é aproximadamente 4,2 centímetros. Na questão 9, vou pedir para que vocês peguem o marca-texto. E aí, vocês já podem até grifar aqui, ó, esse retângulo que está em azul na questão 9. Olha só, ele fala o seguinte: um número é denominado quadrado perfeito quando a sua raiz quadrada é um número natural. Os 11 primeiros quadrados perfeitos são 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, ou seja, quadrado perfeito vai ser quando eu colocar esse número dentro da raiz quadrada e eu ter como resultado um número natural. Aí aqui ele fala, o número 2 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 5 não é um número quadrado perfeito, pois a sua raiz quadrada não é um número natural. Aí ali ele fala, dos números abaixo, assinale aqueles que são quadrados perfeitos. Então, nós temos a questão A, B, C, D e E, que é para a gente analisar e ver se eles são quadrados perfeitos ou não. Se for, é para a gente marcar como alternativa correta. Então, ó, na questão A, nós temos lá 3 ao quadrado vezes 2. Então, eu vou colocar esse número dentro da raiz, 3 ao quadrado vezes 2. Aí, eu posso colocar os dois números dentro de uma raiz, né? Aqui eu tinha esquecido de colocar uma raiz também no 2. Então, eu coloco os dois números dentro de uma raiz, aí eu vou separar uma raiz quadrada para o 3 ao quadrado e uma raiz quadrada para o 2. Aí, raiz quadrada elevada ao quadrado, corto. Vai ficar somente o 3. E a raiz quadrada de 2 não dá um número exato, então eu vou só repetir. Então, 3 raiz de 2 não é um número natural. Então, quer dizer, na questão A, ela não está correta. Na questão B, é 5 elevado à sexta potência. Então, eu vou colocar esse número dentro da raiz. 5 elevado à sexta potência é 15.625. E a raiz quadrada de 15.625 é igual a 125. E 125 é um número natural. Então, quer dizer que lá na questão B, nós vamos marcar como correto. Na questão C, nós temos lá 7 ao cubo. Então, 7 ao cubo é a mesma coisa, né? Colocando dentro da raiz, eu posso separar colocando uma raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. Daí, raiz quadrada elevada ao quadrado corta, sobra somente o 7 e aqui a raiz de 7. 7 raiz de 7 não é um número natural. Então, a questão C, ela não está correta. Na questão D, 2 à sexta vezes 3 elevado à quarta. Então, eu vou colocar esse número dentro da raiz quadrada, aí depois eu vou separar cada número dentro de uma raiz. 2 à sexta é igual a 64, 3 à quarta é igual a 81. A raiz quadrada de 64 é 8, e a raiz quadrada de 81 é 9. Daí, 8 vezes 9, 72. E 72, ele é um número natural, então quer dizer que a questão D também está correta. E a questão E? É 64 vezes 25 vezes 16. Então, coloco esses três números dentro da raiz, esse produto, né? Aí eu vou escrever esse produto de forma separada. Então, vou ter raiz quadrada de 64, que é 8, raiz quadrada de 25, que é 5, raiz quadrada de 16, que é 4. 8 vezes 5, 40 vezes 4, 160. 160 também é um número natural. Então, quer dizer que também está correto. Então, aqui na questão 9, as questões corretas é a B, a D e também a E. E, por fim, nós temos a questão do número 10, que fala o seguinte: os números 3 ao cubo vezes 5 não é um quadrado perfeito. Qual que é o menor número inteiro positivo pelo qual devemos multiplicar 3 elevado ao cubo vezes 5, de modo que o resultado seja um número quadrado perfeito? Aqui eu preciso encontrar um número que eu multiplique por esse valor para que se torne um quadrado perfeito, né? Ou seja, no resultado de um número natural. Então, eu vou colocar esses valores dentro da raiz quadrada, vou escrever eles de forma de duas raízes. Aí, agora aqui, ó, 3 ao cubo seria 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. E a raiz quadrada de 81 é 9.
é 5 vezes 5 que vai dar 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. 9 vezes 5 é 45. Então, por qual número eu tenho que multiplicar eles para que esse número se torne um número natural no final, um quadrado perfeito? Eu preciso multiplicar por 3 e por 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15, que seria aí esse menor número possível.